Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 4, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, Grandes Cartas para Nós, tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição dessa semana, a questão da fé na carta aos Hebreus. Vamos fazer a leitura diária desta sexta-feira, que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 3. Leamos a palavra de Deus. Sabendo que a prova da vossa fé opera na paciência. Bom, meus irmãos, temos aqui mais um exemplo muito bom para que possamos estar fazendo a leitura deste dia. A paciência. A prova da vossa fé opera a paciência. Para que possamos ter uma fé em Deus inabalável, temos que ter a paciência. Como na lição, como na leitura anterior, podemos ver que Abraão, após o Senhor ter feito a promessa de que ele teria um filho, que Deus lhe ia conceder a oportunidade de ser pai, de ter um filho, Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele. Só que ele teve o filho, Deus abençoou ele com um filho quando ele completou 100 anos de idade. Então foram 25 anos de espera. Foram 25 anos de prova da sua fé, operando a sua paciência. Então, muitas das vezes, o Senhor ele fala conosco. O Senhor ele promete coisas para nós. O Senhor nos faz promessas. Mas isso não significa que o Senhor vai falar com você hoje e amanhã já vai se cumprir essa promessa. Pode demorar 5, 10, 20, 50 anos, mas vai ser cumprida a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não é errônea. Tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E na paciência, nós devemos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a cair em tentações, tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tenha, porém, a paciência, a sua obra é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Temos que ter sabedoria, temos que ter entendimento, temos que ter paciência, para que possamos entender qual é o desígnio de Deus. Muitas das vezes, Deus ele demora um pouco, não podemos dizer assim que Deus demora, mas às vezes para a gente parece que demora, mas Deus está preparando os nossos corações para que venhamos receber aquilo que nós temos pedido a Deus. Deus ele prepara nosso coração, Deus nos ensina, Deus nos mostra, porque para tudo tem um propósito, nada é feito por acaso. Às vezes que muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus, não entendemos qual é o significado, não entendemos porque para nós parece que está demorando, mas tudo isso é um processo de aprendizagem, é um processo de entendimento. Deus ele está te moldando, Deus está te ensinando, está mostrando, está fortificando a sua fé. E nós devemos exercer a nossa paciência, devemos exercer a nossa fé a cada instante. Temos que ter fé e não duvidar, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Devemos estar sempre confiantes. Não podemos estar vacilantes, inconstantes nos nossos caminhos, porque seremos abatidos pelo nosso inimigo. Mas devemos estar sempre firmes e constantes na direção do Senhor, como fez Abraão. É, Esse é um dos melhores exemplos que nós podemos estar verificando na Bíblia. Olha só a fé, a paciência que Abraão teve quando Deus pegou e pediu para ele seu filho, que queria seu filho em sacrifício. Pensa na posição desse pai. Pensa na posição de Abraão, que tinha demorado 100 anos para ter um filho. Tinha pedido, Deus tinha dado essa promessa para ele. E o Senhor logo depois pede seu filho como sacrifício. Pensa o que passou na cabeça de Abraão. Pensa como seu coração ficou. Muitas das vezes ele pode não ter entendido, muitas das vezes ele pode ter ficado triste e amargurado, mas em nenhum momento ele abriu a boca, ele falou, ele murmurou contra Deus.
Ele ficou gesticulando, ficou perguntando para Deus por quê. Não, ele simplesmente ele seguiu os seus passos, seguiu aquilo que Deus mandou, fez o que Deus tinha pedido, passo a passo. Não fez nada de diferente do que Deus tinha mandado. E ele fez. E teve fé, teve a paciência, exerceu a sua paciência, exerceu a sua fé em Deus, exerceu a sua confiança no Senhor. E no momento que ele levantou a sua mão para empunhar o punhal no seu filho, Deus não deixou. E ainda Deus ainda mandou um cordeiro para que naquele lugar houvesse o sacrifício, que não fosse seu filho Isaque. Deus ainda mandou um cordeiro. Então podemos ver aqui que devemos exercer a nossa fé, a nossa paciência, sempre confiar em Deus, se regozijar nas provações, estar alegres, agradecer a Deus, porque nessa hora que Deus está fazendo você crescer na graça, no conhecimento, no entendimento, está te dando sabedoria, graça, está ensinando você o caminho que Deus quer que você siga, para que você tenha exemplos na sua vida, para que você tenha testemunhos na sua vida, para que você possa levar para outras pessoas aquilo com a qual você passou. Às vezes pode ter algumas pessoas lá na frente que estejam passando pela mesma situação e você possa ajudá-las no caminho. Que Deus vos abençoe.